nós vamos falar, o tema é um tema que particularmente eu achei bastante interessante. Eu creio que já foi tratado outros temas aí interessantes, mas esse eu achei particularmente interessante, que é o que tem alimentado a sua mente. Repita comigo, o que tem alimentado a sua mente? É uma pergunta que você vai fazer para você mesmo, está sendo feita a pergunta, nós vamos tentar respondê-la aqui nesta tarde, amém? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O que você pode colocar de pé no seu lugar? Só mais, o irmão falou que era mais uma vez ali, mas mais uma vez. Depois os irmãos vão se assentar e vão ficar um bom tempo sentados aí, amém? Provérbios, capítulo 4. Quem trouxe a sua Bíblia aí, dá um amém, deixa eu ver. Tem muita Bíblia aí, isso é importante. Versículo 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quero que você leia junto comigo. Então, eu vou falar e você repete para ficar entrosado, tá bem? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Mais forte, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, mais uma vez, eu vou repetir aqui o tema: o que tem alimentado a sua mente? Irmãos, não vai ser novidade para ninguém que o que tem noticiado a mídia há algum tempo. O quê? Que a população brasileira e a população mundial, de décadas para cá, ela passou a se alimentar cada vez pior. E com isso, o corpo sofreu as consequências. Então o número de pessoas morrendo cedo por um estilo de vida errado, por uma alimentação errada, foi cada vez crescendo e se alarmando. Então a mídia falou assim: nós temos que lançar uma campanha para poder conscientizar o povo de que a população está hipertensa, pessoas novas morrendo com infarto, diabetes, obesidade, pressão alta, que é a hipertensão, e muitos outros problemas. Por quê? Porque o estilo de vida mudou e a alimentação também mudou. E a saúde, então, foi piorando. Então a mídia veio e começou a lançar campanha: pare de comer fritura, pare de tomar refrigerante, pare de comer produtos industrializados, tem muito sódio, isso mata, isso aumenta a pressão, isso causa obesidade, frituras, fast foods, muita porcariada que o povo começou a comer e a população foi sentindo. Então a mídia lançou uma campanha para poder conscientizar o povo disso. E muitos, se você perguntar, qualquer um falar assim: não, o que não posso comer? Todo mundo fala: isso aqui não pode comer, isso aqui não pode. Isso aqui eu posso, isso aqui eu posso. Por quê? Porque disso vai depender a minha longevidade, se eu vou ter uma velhice com saúde ou não, se eu vou chegar não sei em quantos anos, mas disso depende da minha longevidade. Só que o tema que muito bem foi colocado aqui, não sei se foi o irmão Maio, creio que foi o irmão inteligente, parabéns pelo tema, porque ele é um tema para criança, jovem, adulto, todo mundo, mas principalmente para jovem. Eu vou falar por quê. O tema aqui não é alimentação física para o corpo, que essa sim nós temos que tomar cuidado. Mas ali a pergunta é: o que tem alimentado a sua mente? Porque da mesma forma que se você alimentar mal e comer mal, você vai morrer cedo, você está comprometendo o seu futuro. Se você também alimentar mal a sua mente, o seu futuro está prejudicado. Sabe por quê? Porque Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, falou assim: de tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração. E eu vou explicar por que ele fala coração. E ele fala assim: porque do seu coração procedem as fontes da vida, as saídas da vida, o seu futuro, os seus projetos, a sua família, o seu casamento, seus filhos, o seu trabalho. Tudo depende daquilo que você vai colocar na sua mente, que vai cair lá no seu coração. Então quando ele fala, guarda o seu coração, protege o seu coração. Sabe o que quer dizer coração? O que ele fala coração? Deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu começar a ler aqui
Eu vou controlando o tempo aqui, deixa eu ver. Relógio. Está aqui. Olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui. A sua mente é o bem mais precioso que temos. Você cuida da sua mente? Aqui está falando assim, ó. Nossa mente é uma máquina mais fantástica já criada. Até hoje, ela ainda traz mistérios que fascinam e desafiam estudiosos do mundo todo. Apesar de ser tão misteriosa e fascinante, em alguns pontos, é simples e desenhada para ser conduzida por nós. A forma quando conduzimos os nossos pensamentos e aquilo que colocamos dentro da mente pode nos trazer bem ou mal. Pode nos levar à saúde ou à doença. Pode nos salvar ou nos condenar. Por isso, cuidar da mente é algo muito importante. Ainda sobre mente, deixa eu falar para você o seguinte, ó. A mente é a sede da alma. A mente é a sede da alma. Intelecto, pensamentos e memórias. Então é o seguinte. Por que ele fala coração? Quando ele fala assim, ó, guarde o seu coração, ele está falando assim, ó, guarde a sua mente, cuide, proteja a sua mente, proteja os seus sentimentos, proteja o seu coração, proteja a sede da sua alma. Sabe por quê? Vocês têm que entender essa primeira parte, para entender a mensagem toda. Quando ele fala guarde o seu coração, o que acontece? Quando uma pessoa perde um ente querido, ele fica ressentido. Aconteceu um acidente, bateu o carro, brigou com a namorada, com o namorado. Aí a pessoa fala assim, não, ele está com o coração partido. Mas na verdade, está na mente dele. O coração, quando a Bíblia fala coração, ele está com o coração partido. É a mente. Ele lembra do carro que bateu, do parente que perdeu, do namorado que brigou, e aquilo fica remoendo na mente. E aí ele fica amargurado, abatido, ou fica alegre porque lembrou de uma coisa boa, de uma viagem, de uma coisa boa, né? Então tudo está na mente. Então quando ele fala assim, ó, guarde a sua mente, porque é a mente. Deixa eu ler um outro ponto importante que eu tenho que ler para os irmãos aqui. Está falando o seguinte, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Está falando assim, ó, que você já ouviu o ditado? Você é o que você come? O mesmo princípio é verdade em nossas vidas espirituais. Nossos ouvidos e olhos são portões da alma. O que nós vemos, o que nós ouvimos, é com que andamos, com que estamos constantemente alimentando e influenciando o nosso homem interior. Isso vai retornar para nós. Então assim, aqui, os olhos, o ouvido, são as janelas, as portas da alma, do coração e da mente. Se alguém tiver uma amnésia, limpou a mente, acabou o coração. Eu não vou lembrar se eu briguei com o namorado, eu não vou brigar se eu perdi um parente recentemente, acabou a memória, acabou a mente. Então, coração, acabou, não vou ter sentimento, não estou lembrando. Fala o nome ali da pessoa que perdeu, não estou lembrando que é essa pessoa, então não tem sentimento no coração. Então quando Salomão falou sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde a sua alma, guarde os seus sentimentos. E sabe por que eu achei esse tema muito importante? Porque nós estamos, irmãos, esse não é um tema falado. Cuidar do corpo é importante, mas muito mais importante para nós que somos cristãos é cuidar da minha alma, da minha mente, da minha espiritualidade. Salomão falou assim, ó, a partir disso, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Como você vai decidir o seu futuro, depende daquilo que você está colocando no seu coração e na sua mente agora. E aqui perguntou, o que tem colocado na sua mente? O que tem alimentado a sua mente? O que tem entrado no seu coração? Porque é com isso que você vai decidir o seu futuro, a sua salvação, a sua santidade, quem você vai andar, como que você vai se proceder, como que você vai se vestir, tudo que você vai fazer. Depende de como você tem, o que você tem colocado no seu coração. Por exemplo, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então se eu ouço muito a palavra de Deus, vai ter determinados momentos que eu vou poder decidir. Não, a palavra de Deus falou, não, eu posso fazer isso, porque eu vou obedecer. Não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não vou, isso aqui eu posso, isso aqui eu permito. Agora, se você não coloca a palavra de Deus, e você só anda com seus colegas, só fala besteira, tem um tipo de conduta, um tipo de atitude, um tipo de palavreado, não tem jeito. Você vai ser aquilo. Você é fruto do meio. Você vai ser aquilo que você vai colocar na sua mente. Então, eu vou repetir a pergunta dada essa introdução. O que tem alimentado
as nossas mentes? O que tem sido colocado diante dos nossos olhos? O que nós temos ouvido? O que nós temos presenciado e vivido? E Salomão fala: protege o seu coração. Irmãos, não tem uma palavra mais boa para ser aplicada nos dias de hoje. Sabe por quê? Eu quero ler uma outra coisa para os irmãos entendendo a mensagem. Nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. Quem está na escola aí, ó, eu já saí da escola tem muito tempo. É verdade ou não? Era da informação e do conhecimento, não é assim? Então, a enxurrada de coisas que chega até nós todos os dias, é pouco ou é muito? Muita coisa, né? Deixa eu ler rapidinho para os irmãos aqui. Só a título de curiosidade. Estamos vivendo a era do conhecimento e da informação. Por esse motivo, recebemos diariamente uma enxurrada de notícias e informações, do despertar ao adormecer. São informações oriundas das mais variadas fontes possíveis, desde noticiário, rádio, revista, jornal, TV, e-mail, celular, tablet, notebook, internet, e-mails e por aí vai. Uma enxurrada de informação. Uma enxurrada. Então eu vejo muito propício a palavra de Salomão para esse tempo, porque é um tempo de 90% das coisas que veiculam em Rede Globo, novela, televisão, rádio, WhatsApp, Facebook, Instagram, internet, tudo, mídias, a era da informação. Existe 1 milhão de informações passando a todo momento. Ali falou que de manhã, a gente acorda, já pega o celular, já está tendo informação, notícia, colega. E aí, 90% disso é desnecessário, é lixo, é bobeira. E aí pergunta, o que tem alimentado a nossa mente? Tem coisas proveitosas para me colocar na minha mente, mas as coisas proveitosas são as menos acessadas. As coisas que têm valor, que são de boa fama, que são para crescimento, são as menos acessadas. As bobeiras, os lixos, a televisão, a mídia, as piadinhas bobas, as palavras mal faladas, são aquilo que mais tem ibope. Recentemente eu achei um dado interessante. Eu me vi num dado interessante. Existe muita gente fazendo campanha contra a Rede Globo, até não cristãos. Campanha no WhatsApp, você fala, Rede Globo, lixo na sua casa, todo dia, né? Os piores programas estão lá na televisão. Se não der ibope, eles tiram. Mas os piores programas ficam lá. Sabe por quê? Porque tem gente que assiste aquilo diariamente. Recentemente a Rede Globo lançou uma campanha, uma camisa. Eu não sei nem se o número é exatamente esse. 5 milhões de telespectadores diariamente. Porque lançasse, Rede Globo não presta. Mas aquilo fica ligado à nossa casa todo dia, alimentando a nossa mente. Nós somos frutos daquilo que nós colocamos no nosso coração, na nossa mente. A boca fala, o coração está cheio. Se o coração está cheio da palavra de Deus, se o coração está cheio de um momento igual este de louvor, de adoração, de comunhão com a igreja, se eu estou envolvido com o irmão, louvando, pregando, a minha boca vai falar daquilo que é de Deus. Mas se eu fico o dia todo na piadinha com um colega mundano, se eu fico o dia todo diante de mídia, de lixo, de porcaria, quando eu precisar, da minha boca vai sair também porcaria, porque não tem jeito. A boca fala que o coração está cheio. Amém? Então eu volto a perguntar, o que tem alimentado? Existe uma importância muito grande nisso, meu amado. O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você tem colocado diante dos seus ouvidos? E aí a Bíblia, a palavra de Deus te dá instrução, sabe para quê? Vou voltar aqui, porque guarda o seu coração, guarda os seus olhos, guarda os seus ouvidos. Sabe por quê? Porque se você assim fazer, os caminhos da vida vão ser bênção para você, vão ser bênção para o seu futuro, vão ser bênção para a sua família, vão ser bênção porque a palavra de Deus assim promete e garante. É tempo de nós abrirmos nós cristãos, abrir o nosso critério, falar assim, não, vamos ler o versículo que fala sobre isso? A palavra de Deus nos orienta sim. Então nós vamos voltar aqui, e vocês vão acompanhando, deixa a Bíblia aí na sua mão. Vamos fazer bastante leituras. Eu quero que você acompanhe aí, abrindo a sua Bíblia e lendo juntamente comigo. O que nós vemos, o que nós ouvimos e com quem andamos estão constantemente
alimentando e influenciando o nosso homem interior, que em retorno influencia nossas ações e destinos. Vai influenciar nossas ações e destino. O Salmo 119:37 diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Davi diz em Salmo 101, versículo 3: não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Hoje, mais do que nunca, temos oportunidade de alimentar nossa mente com coisas erradas. Toda vez que nós viramos, há algo tentando nos influenciar. Mas Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Uma porta de oportunidades é aberta quando permitimos mais influências em nossas vidas. O que parece ser um inofensivo entretenimento, um comprometedor programa de TV, ou a escolha de música negativa, eventualmente influencia os seus pensamentos. Pensamentos levam a ações, e ações levam o seu destino. Tudo que nós ouvimos, o nosso cérebro, irmãos, é fantástico. Ali falou que o nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica, mas ele foi desenhado de forma simples a trabalhar para nós. Mas eu tenho que alimentar ele bem. Do mesmo jeito que uma pessoa tem que alimentar bem para ele ter uma longevidade, se eu alimentar o meu cérebro, desde a minha juventude com coisas boas, eu vou me tornar um homem e uma mulher sábio. Um homem e uma mulher com sabedoria. Eu vou direcionar a minha vida, os meus filhos, o meu futuro, o meu trabalho, tudo com sabedoria, porque eu coloquei sabedoria. Quantos de nós não conhecemos? Eu conheço colegas meus, que eles são lascivos. Tudo que você fala, eles levam para besteira, uma piadinha de sacanagem, de mau gosto. Sabe por quê? Porque eles alimentaram a mente dele desde cedo com piadinha de mau gosto, com lascívia, com sacanagem. Então tudo que você fala, ele leva para aquilo, porque ele alimentou a mente daquilo com aquilo. Você fala uma frase despretensiosa, ele leva para maldade. Por quê? Alimentou a mente com aquilo. Está na mente. Ele bate o olho, tem maldade no olho, porque ele alimentou o olho, ele colocou o olho em maldade, em coisas que não deveria ter colocado. Então precisa de haver um critério. Precisa de haver um critério. E agora nós vamos ver que critério é esse. Aqui está perguntando: você cuida da sua mente? Você cuida da sua mente? Responda para você mesmo. Depois, no decorrer do estudo, você vai continuar respondendo se você está cuidando bem da sua mente ou não. Porque disso vai depender o seu futuro. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Amém? Está escrito assim, ó, Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que, olha só, preste atenção nisso aqui, você que tem a sua Bíblia, Filipenses 4:8, leia, você que não tem, ouça aqui, olha só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, se há algo de valor, se é puro, se é limpo, nisso ocupe o seu pensamento. Porque existe o contrário, existe muita impureza, existe muita mentira, existe muita sujeira para me colocar os meus olhos, para me participar, para me viver. Mas eu tenho que ser determinado e não participar disso, porque eu estou sempre vislumbrando a bênção de Deus sobre o meu futuro, se eu assim proceder. Amém? Então, nisso ocupe o seu pensamento. São coisas, por isso, cuidar do que entra na nossa mente é algo muito importante e deve estar entre as nossas prioridades do dia a dia. Olha aqui. Deve ser uma das prioridades do nosso dia, preocupar com aquilo que ocupa a nossa mente. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava ouvindo um pastor pregar sobre esse tema, e ele então estava falando o seguinte, que ele passou a adotar um critério. Irmãos, você é a menina dos olhos de Deus. Você foi escolhido para ser santo e separado. Você foi escolhido para ser uma bênção, para ser um milagre. Você é um milagre, foi escolhido para isso. Então você não pode se contaminar e se sujar e se ver como um outro qualquer no mundo. Aí o pastor está falando o seguinte, ó, eu passei a ter um critério. Se eu estou assistindo televisão, ele falou assim, se for necessário ele mudar de canal por
15 segundos ele muda. Fica só com com controle remoto na mão, porque ele está assistindo uma programação que é normal, que é aceitável. Mas no meio da programação, se começa uma propaganda, um comercial, e passa alguma coisa que não é para ele, que ele não quer poluir, aí ele falou assim, eu não me permito entrar isso no meu cérebro. Ele pega e muda de canal rapidinho. Um outro falou assim, o filho estava assistindo um desenho, e ele viu que começou a falar de bruxaria, um negócio, falou assim, meu filho, troca o canal. Critério. Um colega começou a falar uma palavra que não acrescenta, eu tenho que ter coragem e falar assim, não, peraí, dá licença, eu vou sair. A gente não tem coragem de fazer isso, a gente fica participando. Ele pergunta, o que tem entrado na nossa mente, no nosso coração? Nós estamos tratando do nosso futuro, do futuro da igreja, do futuro dessa geração. Irmãos, o que tem de tendência maligna, mundana, diabólica, contra a fé, contra a palavra de Deus, contra a igreja, contra a família, contra os valores de homem, de mulher, aí na sociedade. Se nós não formos para a palavra, se nós não tivermos critério, nós vamos daqui um dia estar aceitando esse monte de tendência que está surgindo por aí. A família não tem mais valor. Casa se separa. Isso não é bíblico. Homossexualismo, lesbianismo, gênero. Quanta coisa. Quanta moda. Quanta música mundana, lasciva. Eu não aceito. Eu não permito. Eu não quero. Quando a gente vai falar de juventude, aí não pode falar de Daniel, né? Daniel, ele foi para um local e ele teve uma atitude excelente. Numa coisa que parecia ser simples. Numa alimentação. Ele falou assim, eu não quero participar, eu não quero ser igual a eles. E Deus lhe imputou isso como justiça e abençoou ele. Está entendendo isso aqui? Deus abençoou ele porque ele falou assim, eu quero ser diferente, eu acho valor no diferente, eu acho valor no evangelho, eu acho bonito a palavra de Deus, eu acho verdadeira a palavra de Deus, é ela que eu quero para a minha vida. Em quem você tem se espelhado? Será que nós espelhamos no Neymar? Nós espelhamos no jogador de futebol? O mundo prega idolatria. Quantos de nós não somos? Eu conheço pessoas que chegam no trabalho de manhã, a mente dele é formatada, sabe para quê? O futebol. Sabe tudo de futebol. Fala de futebol o dia inteiro. Vai no estádio, tem nem dinheiro direito, condição financeira, mas vai no estádio. Sabe por quê? Porque a mídia falou que o bom é o time de futebol. Eu tenho tanta coisa boa para me colocar na minha mente. Sabedoria, né? Sabedoria, um bom dia, né? Um cumprimento, uma palavra de amor, uma coisa não. Futebol. Sabe por quê? Porque existe uma lavagem cerebral colocada na televisão, na mídia, que você precisa de consumir isso e quase toda a população consome. Um jogador de futebol recebe uma quantidade extraordinária, sabe por quê? Porque cada um de nós, creio que não, misericórdia, mas a população financia isso. Gosta disso, assiste aquilo, então tem condição de pagar ele, porque nós financiamos, porque nós não entendemos que aquilo é uma besteira. O que eu ganho com aquilo? É um lazer, não, só uma coisa mais sem idolatria, sem sentimento do coração, mas é o quê? É uma idolatria tão grande que fica no jornal, na televisão, no dia a dia, comenta, fala de manhã, almoça, tudo. Sabe por quê? Porque o mundo colocou isso diante dos seus olhos. E às vezes, nós conhecemos o nome dos jogadores todos, mas fala para mim agora um versículo, crente. Fala um versículo para mim, jovem. Eu não sei um versículo, mas escala o time de futebol. Esse eu sei. O que você tem que alimentar da sua mente? A música. Quantas músicas lascivas e mundanas, né? A música mundana lá, ritmo, né? O ritmo sensual, umas músicas, né? Chiclete. Passa o dia todo. Aí às vezes, né? Eu gosto daquilo porque o colega meu gosta daquela música. Então eu tenho uma no meu celular lá. Mandaram pra mim no meu celular. Aí eu toco de vez em quando, é bom que dança, né? Aí fala, você sabe a música? Eu já ouvi ela alguma vez, eu sei. Sabe um hino? Canta o hino, sabe a letra do hino? O hino da harpa, fala de coisas, né? Um hino, tem letras maravilhosas, um louvor. Sabe o hino? Não sei. Na hora que toca, tem muita gente que fica com a boca travada, preso. Mas às vezes eles sabem uma música mundana, então tome cuidado com aquilo que entra no seu lar, na sua casa. Seja criterioso, desliga, troca o canal, muda, não aceita, saia da roda, não aceite aquele amigo, não aceite, você é a menina dos olhos de Deus, você é escolhido, você é santo, você é bênção. Seja criterioso. Então aqui fala o seguinte, Por isso, cuidar da mente em nossa...
cuidar do que entra em nossa mente é algo muito importante, deve estar entre as nossas prioridades. Se eu não tiver isso como prioridade, irmãos, ó, o mundo, né? Culto é uma vez na semana, 2, quem é mais assim vai 3, vai 4, né? Agora, mídia é o dia inteiro. Qual jovem não tem um celular? Eu perguntei aqui, no início do culto, não foi de bobeira, eu falei assim, quem tem a sua Bíblia? Teve até um amém bem forte, glória a Deus. Mas se eu perguntasse assim, ó, levanta a sua Bíblia. Alguém até falou assim, faz ideia, eu falei, eu não vou fazer não. Levanta a sua Bíblia. Se todo mundo levantasse, glória a Deus. Mas eu creio que nem todos levantariam a sua Bíblia. Agora você fala, levanta o seu celular, jovem. Que jovem hoje não tem um celular? E naquele celular com mídia o tempo todo, mídia o tempo todo, né? Quanta coisa não vem daquilo. E eu tenho, irmãos, seja criterioso, não aceite, porque o Senhor vai te abençoar por isso. Então o texto aqui fala o seguinte, ó. Essa mesa podia ficar mais perto, se eu for lá e voltar toda hora. Quanto que eu vou andar até no final da pregação? Os irmãos me conhecem, né? Lá na igreja tem uns pastores que é o seguinte, tem um que fica atrás do púlpito, tem outro que pega na frente, tem um que anda a igreja toda, e tem um que só fica marchando lá atrás do púlpito, né? Ah, é verdade. Então, cada um tem um jeito. Eu gosto de ir lá na frente toda hora. Então é o seguinte, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Devemos estar sempre atentos, buscando cuidar, para que não sejamos inundados e contagiados com pensamentos prejudiciais. O território da nossa mente deve estar sendo o nosso constante domínio e zelo. O território da nossa mente deve estar sempre sob o meu controle e zelo. Zelo. Salomão falou sobre tudo que se deve guardar. Guarde aquilo que entra através dos seus olhos, da sua boca e do seu ouvido. Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí fala, precisa ter compromisso. O território da nossa mente deve estar sempre sob o nosso domínio e zelo. Zelo fala de cuidado. Se eu não tiver cuidado, irmãos, tem gente que, cuidado com a boca, alimentação. Ah não, esse aqui está sujo. Ah, esse aqui eu não como. Ah, esse aqui eu não gosto. Tem todo um critério, né, na alimentação. Agora, e com relação a o alimento espiritual? Olha lá, fiota. Temos que ter cuidado, irmãos, com aquilo que entra. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Quão importante é isso, irmão? Não é só para jovem, não. Para todos nós. Agora vamos entrar na parte principal. Oh, a irmã. Glória a Deus. Então olha só, irmãos. Acompanha comigo aqui, ó. Isso demanda esforço. Pois, como já dissemos, nossa mente é bastante complexa. E o mundo ao nosso redor também. No entanto, Deus nos mostra em sua palavra que é possível ocupar nossa mente com coisas boas, se as buscarmos, anulando as entradas más. Não é difícil deduzir o porquê de tantas pessoas atualmente estão doentes. Grande parte das doenças de nosso século nasce em nossa mente, que muitas vezes está aberta, sem segurança, um lugar onde entra todo tipo de coisa que quiser entrar. Depressão, ansiedade, medos, temores, traumas, tudo entra pela mente. Ali Salomão falou, guarda o seu coração, cuidado com os traumas, cuidado com o medo, cuidado com a ansiedade, doenças que começam, sabe aonde? Aqui ó, na mente. Guarde a sua mente. Guarde a sua mente. A Bíblia fala que nós podemos pensar em coisas boas, né? E aí falou Filipenses 4:8, eu repito, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, se é mentira, irmão, sai fora. A mentira é antibíblica, então tem que ter critério. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Respeito, né? Tudo que é respeitável. Quantas pessoas não já conheceu pessoas que não respeitam o outro? Aí o outro fala assim, o que você está falando aí? A menina isso, ou a mulher isso. Por quê? Está falando uma coisa que é desrespeitável, a família. Na televisão hoje, não tem censura mais não. Coisas que desrespeitam a nossa família, nós aceitamos, porque aí fala assim, ó, não vos amoldeis ao padrão do mundo. A pior coisa, e uma coisa que nós temos que lutar, isso aqui está falando o seguinte, não amoldar o padrão do mundo. O mundo tem um padrão imoral, pecaminoso, mundano, lascivo, corrupto.
mas o nosso padrão moral é outro, e ele é direcionado pela palavra de Deus. Então nós não podemos amoldar nunca pelo padrão do mundo, mas sempre nos amoldar pela palavra de Deus. Tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Você pode dizer amém aí, bem forte no seu lugar? Glória a Deus, aleluias. Gaste tempo se levantando. Não desperdice seu tempo com coisas que podem te derrubar. Você é templo do Altíssimo e do glorioso Deus, chamados, nomeados e ungidos para fazer grandes coisas. Faça o melhor para manter o seu tempo puro. Seja seletivo com o que você alimenta em seu espírito. Enquanto você faz a sua parte, Deus lhe levará a lugares que você nunca imaginou. Você alcançará seu pleno potencial, se tornará tudo que Deus te criou para ser. Aleluias. Você alcançará tudo para o qual Deus te criou para ser, se tão somente você construir o seu caráter, a sua fé, baseada na palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, jovem, que o mundo, as mídias, atrai muito jovem. Novidade, é um tempo de muita novidade, de muito aprendizado. Mas eu digo para você, se você não frequenta, não tem um compromisso com a palavra de Deus, se você não frequenta um estudo bíblico, você passa a semana inteira, televisão, mídia, tudo isso uma enxurrada de informações. Mas se você não frequenta um estudo bíblico, está errado. Para mim ter Bíblia no meu coração, palavra de Deus na minha vida, eu tenho que ter um estudo bíblico. Eu tenho que, no culto, eu tenho que carregar a minha Bíblia. O pastor lê um versículo, eu tenho que ir lá e riscar ele na minha Bíblia e falar que esse versículo falou comigo. Eu vou reler em casa. Se eu não leio um bom livro cristão, a escola indica. Lê o livro tal, mas tem literatura cristã boa. Eu tenho que ser seletivo. Eu falo, vou ler uma literatura cristã. Te oferecer um livro que não é cristão, não é cristão, não. Tem muito. Não. Eu já ocupo meu tempo lendo textos cristãos, autores cristãos. Eu estou sendo seletivo. Eu estou colocando o que no meu coração, na minha vida? Porque o mundo, nós estamos no mundo, infelizmente. O mundo vai te colocar a televisão. Criança pequena, você já tem que estar vigiando o celular, tablet, porque mudou o estilo de vida nosso. Mas nós não podemos nos perder pelo novo estilo de vida mundano. Mas nós temos que estar sempre o quê? Nos voltando e nos corrigindo pela palavra de Deus. Amém? Deixa eu ler para vocês alguns versículos que são importantes para confirmar esta palavra nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, aqueles que têm a sua Bíblia, em Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3, a partir do versículo 1 e 2, amém? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra. O que ocupa o seu pensamento? O que ocupa o seu pensamento? Ali fala, pensai nas coisas que são de cima. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente passa o dia todo, a gente preocupa com filho, a gente preocupa com carro, a gente preocupa com o trabalho, né? Se é jovem, ele preocupa com o namorado, com a namorada. Se o celular é novo, se estragou, você tem que comprar outro. Ele preocupa com o jogo que ele aprendeu, com a internet, com televisão, com o programa, com o tipo de futebol. Pensa em mil coisas. Mas aqui fala, se já ressuscitaste com Cristo, se estais assentado com Cristo à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Pensar nas coisas que são de cima. Meditar num versículo diariamente. Orar de manhã, não, eu levantei de manhã, Senhor, muito obrigado pelo meu dia. Agradecer pelo dia. Ah não, hoje tem um culto. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, para a juventude. Eu vi, você precisa se envolver com a sua igreja. Quem não se ajunta se espalha.
um trabalho igual a este. Lá na sua igreja tem um grupo de louvor? Faz parte. Tem um grupo de teatro? Faça parte. Tem uma reunião? Vá para lá. Participe. Você não pode nunca priorizar o seu grupo de escola, o seu grupo de colega da rua, o seu grupo de vizinho. Não. Jesus, certa feita, ele estava no templo. E a mãe dele perguntou: eu estou te procurando, você sumiu, você perdeu. Ele falou assim: ó, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Eu estou na igreja, estou na casa de Deus. O seu prazer, o seu deleite tem que estar nisso. Vai ter outras coisas? Vai. Você vai viver sua vida lá fora? Vai. Mas se você buscar primeiro o reino de Deus, e a sua verdade, e a sua justiça, e encher a tua mente, o teu coração da palavra de Deus, as bênçãos, nada vai te faltar. O Senhor vai encaminhar toda a sua vida, você tem que crer nisso. Tem muitos jovens que para vir num trabalho como esse, é difícil. Ele não se envolve com essa turma aqui, ó. A sua família é essa aqui. É a família do povo de Deus. Participe. Vai, ore, não, tem um culto de estudo bíblico, então eu vou. Tem um culto de palavra, então quer dizer que jovem não pode estudar a Bíblia? Jovem não pode ser bom de Bíblia? Porque se você estiver aprendendo um estudo, ouvindo um hino cristão, você vai colocando a sua mente nisso. Não, tem um ensaio, não ouvi um hino hoje, e você vai colocando o quê? Coisas da palavra, coisas boas como forma a palavra de Deus, vai colocando verdade, vai colocando o Espírito Santo na sua vida, e você vai ser conduzido por isso. Amém? Salmo 1, não precisa nem de ler. Lá fala, abra sua Bíblia aí, Salmo 1. Fala o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como ocupar a minha mente com as coisas do Senhor? Meditando na sua lei. Não quer dizer que eu vou ficar com a Bíblia o dia inteiro, né? Mas se eu, por exemplo, eu participei de um trabalho qual esse, eu gravei Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da tua vida. Você marca na sua Bíblia, você memoriza, e numa outra oportunidade você vai ter como meditar disso. Se toda vez que você tiver o critério de anotar um versículo, de participar de um culto, de ter esse compromisso, deleita que, ó, antes tem o seu prazer. Se o seu prazer está nisso, devagarinho, você vai se tornando pessoa espiritual. Você vai se tornando uma pessoa valorosa, não é mesmo? Enquanto o outro está falando lá a piada pornográfica, está falando de time de futebol, você está meditando num versículo bíblico. Glória a Deus por isso. Que diferencial. Essa diferença se dará entre o ímpio e o cristão e o justo. Quantos creem nisso aqui? Amém? Palavra de Deus para você, jovem. Você não é um qualquer, você tem que se olhar como sendo, não, eu fui escolhido para ser bênção. Eu tenho a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, muita juventude por aí, reúne um grupo assim, ó, e vai fazer balada. Faz uma tarde, um encontro com bebidas, com drogas, com sexo, com um monte de coisa. Mas você não. Você é um privilegiado, porque você ficou aqui alguns dias ouvindo e meditando na palavra de Deus, louvando, adorando, aprendendo, se renovando na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso e pela sua vida. E eu creio que é um tempo que vai marcar, que já marcou no coração de cada um de vocês, que vocês possam sair daqui entendendo que eu não posso colocar os meus olhos. O mundo aí fora é formatado para o mal. O mundo é formatado para o mal. Corrupção, vaidade. Família não tem mais valor. Nós temos que ir para a palavra. Nós temos argumento contra isso e não colocar o nosso pé lá. Mas se eu não tiver um compromisso, se eu não tiver prazer na lei do Senhor, é perigoso eu concordar. Na minha escola, com alguma tendência nova que está surgindo lá, eu concordo com aquilo. Por quê? Porque eu não tenho um parâmetro, porque eu não coloquei nada no meu coração. Eu não coloquei nada disso no meu coração. Então eu quero terminar, porque eu acho que o tempo já está meio escasso aqui, perguntando para você, meu amado. Nós vamos orar. Você vai fazer uma reflexão. O que eu tenho permitido entrar nos meus olhos? Só para a gente finalizar aqui, aquele perguntou o seguinte, ó. Que tipo de músicas, filmes, novelas, livros que os jovens têm consumido? O que você tem consumido? Que livros você tem lido? Que músicas você tem ouvido?
influência das redes sociais no comportamento dos jovens. O que tem determinado o seu comportamento? É a mídia. É a nova música que surgiu. O novo hit. É o cantor famoso. O que tem determinado o teu comportamento através das mídias sociais? Tome cuidado com isso, meu amado. Aquilo que você põe diante dos teus olhos vai determinar como você vai decidir no futuro. Aqui pergunta mais, ó. Como os jovens dessa era devem aproveitar as inovações tecnológicas sem perder a santidade e com discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Irmãos, tome cuidado com a idolatria. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas se nós não soubermos utilizar, ela vira uma idolatria. Ela vira um mal contra a minha vida e contra a minha família. Nós vemos muitos pais, hoje não é para pais, isso aqui é para jovens que não tem pais aqui, que permitem os jovens usar a tecnologia de forma errada. Eu já vi uma mãe chegar perto de mim e falar assim: mas minha filha não dorme direito, ela fica a noite inteira no celular. O celular que ela comprou, que ela pôs dentro, e o filho fica a noite inteira, a madrugada no celular. Eu falo: você é pai, vai lá, pega o celular dele, toma e bota ele para dormir, cadê a sua autoridade? Mas aqui não é papai, aqui é para você, jovem. Saiba aproveitar a tecnologia. Eu tenho um testemunho que eu gostaria de dar, não meu, mas eu não posso ajudar ele. Um grande homem de Deus, um pastor, chamado Benny Hinn, talvez os mais antigos aqui vão lembrar dele. Ele foi um grande pastor e pregador mundial, mas ele caiu. Eu gostaria da sua atenção aqui que eu estou terminando. Sei que está um pouco, cansa um pouquinho ficar um tempo sentado ouvindo, mas eu gostaria da atenção dos irmãos aí atrás aqui. Gostaria até que distribuísse isso depois, viu, gente? Para não me chamar a atenção que eu termino, depois que você distribui isso aí, senão atrapalha aqui a atenção dos irmãos. Eu quero fechar com a atenção dos irmãos. Um grande pastor e pregador de nível mundial, ele caiu em adultério. Depois foi um escândalo mundial, o pastor Benny Hinn caiu em adultério. Depois que passou, ele voltou, voltou para a igreja, todo mundo sabia do caso dele, pediu perdão, voltou para a igreja. Ele foi falar: sabe por que ele caiu em adultério? Quero um exemplo dele para mostrar como que a gente permite entrar nos olhos e ouvidos e influenciar a nossa decisão lá na frente. Um programa inofensivo, uma piadinha, um programa moralzinho de piadinha lá, uma coisa boba que eu não tenho critério. Aquilo vai, quando eu for buscar, eu precisar de uma decisão num determinado momento, eu vou buscar no meu cérebro, eu tenho aquilo que entrou. Então ele falou o seguinte: eu caí, sabe o que eu caí? Ele falou que pastor ungido, bênção pura, de nível mundial. Mas ele começou através da internet ter contato com pornografia. E foi tendo contato, e aquilo foi ficando grande no coração dele. Vai matando o espírito, vai matando a verdade. E ele então, por alimentar, por aquele ato na internet, ele um dia, no físico, ele não teve controle sobre ele mesmo, e ele caiu em adultério. Depois ele mesmo explicou, falou assim: eu caí em adultério, porque lá atrás, quando os meus olhos cobiçaram, e eu desejei uma coisa no computador, na internet, quando eu ouvi alguma coisa, quando me convidaram para algo, e que o Espírito Santo falou lá no meu coração: não pode, e eu aceitei, eu dei legalidade para o diabo, eu abri a porta, e aquela porta entra, o diabo ele mete o pé na porta, depois que entra, aquilo foi ficando grande, até que lá na frente ele caiu. Sabe por quê? O que determinou o futuro dele, a decisão dele? Aquilo que ele permitiu entrar nos olhos dele, na vida dele, que ele não devia ter permitido. Se ele tivesse critério, ele ia ter depois, ele ia decidir depois, num ato físico, ele ia decidir depois, positivamente, talvez contrário àquilo, mas ele permitiu, então ele decidiu errado, e isso é para cada um. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos carne. Os olhos cobiça, deseja, mas nós temos que nos fortalecer na palavra. O alimento espiritual para mim, para os meus olhos e para os meus ouvidos, tem que ser a palavra. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não frequento o estudo, ou se eu vou na igreja e o pastor prega, porque é o seguinte: pregação poucos gostam, louvor, juventude gosta, música, dança, eu pulo, mas tem muitos jovens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Não gosta de palavra de Deus, a parte da palavra de Deus ele começa a dispersar, vai lá fora, não é assim?
Mas a palavra de Deus é o alimento que você precisa colocar no seu olho, na sua vida, para alimentar a sua mente, a sua alma e o seu coração. Para você não adoecer, para você não morrer, para que não haja um diabetes espiritual, para que não haja um câncer espiritual, para que não haja um infarto espiritual. Você precisa alimentar bem o seu coração, a sua alma e a sua vida. Se você assim fizer, vai ser saúde para os seus ossos, saúde para a sua vida, saúde para o seu futuro, para os seus passos, para a sua caminhada, porque a partir disso procedem os caminhos da vida. Amém? Você crê nisso? Você pode bater uma salva de palmas para o Senhor por essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo? Ocupe a sua mente em coisas santas. Mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, tempo vazio. Eu estou à toa em casa. Tá? O jovem está na época ainda de trabalhar, não trabalhar. Estou em casa, né? Fica à toa. Ocupe sua mente com coisas santas, com coisas valorosas, com coisas puras, com coisas verdadeiras. Ame a palavra do Senhor Jesus Cristo. Busque ela, porque sendo assim, você vai ser uma bênção na presença do Senhor. Amém, jovem? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você.